Roma, o outrora poderoso império que moldou a civilização ocidental, emergiu de origens humildes envoltas em mitos e lendas. A história começa com dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, abandonados ainda bebês e criados por uma loba. Destinados à grandeza, eles decidiram fundar uma cidade. No entanto, uma briga eclodiu, levando Rômulo a matar Remo e estabelecer Roma na colina do Palatino em 753 a.C. Esse ato lendário de fratricídio marcaria para sempre a história da cidade. A história de Rômulo e Remo, embora provavelmente embelezada ao longo do tempo, captura o espírito da Roma primitiva. Era uma época de luta, ambição e uma busca implacável pelo poder. Evidências arqueológicas sugerem que um pequeno povoado realmente existiu na colina do Palatino durante o século 8 a.C. Esse povoado se tornaria a base sobre a qual o Império Romano seria construído. Os primeiros romanos, assim como seus lendários fundadores, eram um povo resistente e engenhoso. Eles superaram desafios geográficos, incluindo as 7 colinas de Roma e o rio Tibre, para estabelecer um ponto de apoio nas planícies férteis do Lácio. Sua localização estratégica, situada em uma encruzilhada de rotas comerciais, contribuiria significativamente para sua ascensão. Os romanos também eram guerreiros e estrategistas habilidosos. Eles reconheceram que a expansão era crucial para a sobrevivência na paisagem volátil da Itália antiga. Por meio de uma combinação de diplomacia, alianças e conquista militar, Roma começou a afirmar seu domínio sobre seus vizinhos. Isso marcou o início da transformação de Roma de uma pequena cidade-estado em uma potência regional. À medida que Roma se expandia, enfrentava a resistência de tribos vizinhas, incluindo os etruscos ao norte e os samnitas ao sul. Os conflitos com esses rivais testariam a determinação de Roma, mas, em última análise, fortaleceram sua destreza militar e solidificaram seu controle sobre a Itália Central. O exército romano, conhecido por sua disciplina e eficácia, desempenhou um papel fundamental nessas primeiras conquistas. Os romanos não eram apenas adeptos de guerrear, mas também de consolidar suas conquistas. Eles estabeleceram colônias em territórios conquistados, estendendo a lei romana e a cidadania a alguns dos povos conquistados. Essa estratégia promoveu um senso de unidade e lealdade dentro do domínio romano em expansão. No entanto, o crescimento do poder romano não passou despercebido. A cidade de Cartago, um poderoso império marítimo baseado no norte da África, emergiu como um rival formidável no século III a.C. As guerras púnicas que se seguiram, uma série de 3 conflitos épicos, determinariam o destino do Mediterrâneo Ocidental. As guerras púnicas testaram os limites da resiliência romana. O general cartaginês Aníbal Barca, com sua lendária travessia dos Alpes, representou uma das maiores ameaças à existência de Roma. No entanto, a determinação de Roma, juntamente com suas inovações militares e a lealdade de seus aliados, acabaram levando a vitória sobre Cartago. As guerras púnicas transformaram Roma em uma potência dominante no Mediterrâneo. No entanto, essas vitórias tiveram um custo. A República Romana, com sua ênfase em soldados cidadãos e uma constituição equilibrada, foi tensionada pelas demandas do Império. O influxo de riqueza e escravos de territórios conquistados levou à agitação social e instabilidade política. O sistema político da República Romana, caracterizado por uma complexa interação entre diferentes instituições, desempenhou um papel crucial em seu sucesso. O Senado, um órgão composto por estadistas mais velhos, tinha influência significativa na orientação da política externa e na supervisão da administração da República. À medida que o poder de Roma crescia, também cresciam as ambições de seus líderes. A República Tardia testemunhou a ascensão de poderosos generais como Caio Mário e Lúcio Cornélio Sula, que usaram seus exércitos para promover suas carreiras políticas,
estabelecendo um precedente perigoso para o futuro. Sua rivalidade mergulhou Roma em uma série de guerras civis, enfraquecendo a República por dentro. Entre essas figuras ambiciosas, Júlio César emergiu como o mais consequente. Um brilhante estrategista militar e um político astuto, César ganhou destaque por meio de suas conquistas na Gália, que é a França moderna. Suas vitórias expandiram o território romano e encheram os cofres da República, mas também alimentaram sua ambição. O poder e a popularidade crescentes de César alarmaram a elite romana, que temia que ele aspirasse a se tornar rei. Em 49 a.C., desafiando o Senado, César cruzou o rio Rubicão, marcando o início de uma guerra civil que terminaria com a vitória de César e sua nomeação como ditador perpétuo. Seção 5. Augusto e o alvorecer do Império Romano. O assassinato de César em 44 a.C., no entanto, mergulhou Roma em um novo período de turbulência. Uma luta pelo poder se seguiu entre o filho adotivo de César, Otaviano, e seu ex-tenente, Marco Antônio. Este conflito culminou na Batalha de Áxio em 31 a.C., onde Otaviano saiu vitorioso, garantindo sua posição como o único governante de Roma. Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, era um político astuto e calculista. Ele entendia a necessidade de estabilidade após décadas de guerra civil. Em vez de assumir o título de rei, o que teria alienado o povo romano, ele se apresentou como o restaurador da República, embora com o poder absoluto concentrado em suas mãos. Isso marcou o início do Império Romano. O reinado de Augusto inaugurou um período de paz e prosperidade sem precedentes, conhecido como Pax Romana. Ele centralizou a administração do império, reformou o exército e embarcou em projetos de construção ambiciosos que transformaram a cidade de Roma. Seu reinado preparou o cenário para 2 séculos de relativa estabilidade e expansão. Seção 6. O Império Romano em seu auge. O Império Romano atingiu sua maior extensão territorial sob o reinado do imperador Trajano, de 98 a 117 d.C., estendendo-se da Grã-Bretanha no norte ao Egito no sul e da Espanha no oeste à Mesopotâmia no leste. Este vasto império abrangia uma gama diversificada de culturas e povos, todos unidos sob o domínio de Roma. A economia romana floresceu durante este período. O comércio fluía livremente por todo o império, facilitado por uma rede de estradas, rotas marítimas e uma moeda comum. As maravilhas da engenharia romana, incluindo aquedutos, pontes e anfiteatros, eram testemunhos da riqueza e da destreza tecnológica do império. A cultura romana também floresceu, influenciada pelos gregos e outros povos conquistados. A literatura latina atingiu seu auge com autores como Virgílio, Horácio e Ovídio. O direito romano, com sua ênfase na justiça e equidade, lançou as bases para os sistemas jurídicos no Ocidente. A Pax Romana forneceu um ambiente estável para a difusão de ideias, arte e tecnologia. Seção 7. O declínio e queda do Império Romano. O Império Romano, apesar de sua aparente invencibilidade, não estava imune às forças do declínio. No século III d.C., o Império enfrentou uma série de crises internas e externas que ameaçaram sua própria existência. Os gastos militares excessivos, juntamente com a estagnação econômica e a inflação galopante, enfraqueceram o Império por dentro. As invasões bárbaras, antes uma ameaça administrável, tornaram-se cada vez mais frequentes e destrutivas. Tribos como os godos, vândalos e hunos, impulsionadas pela pressão de outros grupos migrantes e atraídas pela riqueza do império, exerceram pressão constante nas fronteiras de Roma. O exército romano, enfraquecido e atormentado por divisões internas, lutou para conter a maré. O vasto tamanho do império, antes uma fonte de força, tornou-se um fardo. Manter a ordem e a comunicação em um território tão vasto se mostrou cada vez mais difícil.
Generais ambiciosos, competindo pelo poder, mergulharam o império em uma série de guerras civis, enfraquecendo ainda mais sua capacidade de responder a ameaças externas. Seção 8. O legado duradouro de Roma. O Império Romano Ocidental finalmente sucumbiu à pressão em 476 d.C., quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi deposto pelo general germânico Odoacro. O Império Romano do Oriente, centrado em Constantinopla, continuou por mais 1000 anos, preservando aspectos da cultura e administração romanas. Apesar de sua queda, o Império Romano deixou uma marca indelével na civilização ocidental. O direito romano, a língua, a arquitetura e o pensamento político continuaram a influenciar as sociedades europeias por séculos. A ênfase da República Romana no dever cívico e no império da lei forneceu um modelo para repúblicas posteriores. O legado de Roma não é meramente de tijolos e argamassa, mas também de ideias e valores. A ênfase dos romanos na praticidade, disciplina e busca pela excelência continua a nos inspirar hoje. Sua história, desde origens humildes até o império que dominou o mundo e o eventual declínio, serve como um lembrete tanto da fragilidade quanto do poder duradouro da civilização humana.